proximidade com a Palavra de Deus é o caminho para fortalecer a nossa fé. Vamos juntos dedicar esse momento ao Senhor, a fim de alcançarmos a intimidade com Ele, através da oração. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Irmãos e irmãs, a paz de Cristo esteja convosco. E hoje, dia 20 de janeiro, eu, Cássia Camargo, estarei com vocês, meditando o Evangelho de Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, então no Evangelho de hoje, diante da observação dos fariseus em relação ao jejum, Jesus nos ensina a entender as coisas do alto com o espírito renovado e despojado e um coração novo, não apenas remendado. O reino dos céus tem o amor como a primeira regra e tudo que foge a esta verdade destoa do que é proposto por Jesus Cristo, para assumir com dignidade o nosso lugar no reino dos céus. Nós precisamos de renovação, isto é, de um novo nascimento, a fim de ter uma nova visão sobre a realidade da vida. Desta forma, Jesus quis dar um novo sentido ao jejum que os fariseus praticavam, apenas para cumprir a lei. O jejum só tem sentido se for praticado movido por uma razão que tenha como fundamento o amor, a alegria, a satisfação. Assim, sendo, Jesus justifica o fato dos seus discípulos não jejuarem, alegando que não havia motivação para que eles assim o fizessem, pois já sentiam a alegria da sua presença. Por isso, Jesus comparou isso com uma festa de casamento, onde todos se regalam por causa do noivo. Jejuar por obrigação, só para dar satisfação às regras impostas pelos homens, se torna uma opção inválida. Como que um vinho novo é colocado em odres velhos? E talvez até seja rejeitada por Deus. O jejum de coração oferecido a Deus em vista de um bem maior é o vinho novo colocado em odres novos também. Tudo que fizermos forçados ou por obrigação não terá sentido. Por isso também não ajuda o nosso crescimento. O remendo novo em pano velho rasga-o, o vinho novo em odre velho o rompe. Portanto, irmãos, precisamos de uma nova mentalidade, necessitamos de abertura interior e um coração renovado, para que aconteça em nós a purificação necessária e nos tornemos novos para acolher o novo. E como nós temos feito as coisas para o reino de Deus? Será que é por amor ou por obrigação? Fica essa reflexão para o dia de hoje.
O nosso prêmio de janeiro é um kit de alimentação infantil, que foi doado pela Moara Maciel, da loja Sapecas Babies. Siga a página do Instagram, @sapecas.babies, e fique por dentro de todas as novidades de artigos para bebês e crianças que vão facilitar o seu dia a dia. O contato da loja é 64 99969 5984. Para participar do nosso sorteio, basta você curtir e comentar o nosso vídeo do YouTube. Comente que você está acompanhando o nosso programa Proximidade. E hoje, dia 20 de dezembro, dia do nosso padroeiro, dia de São Sebastião, ao qual, no decorrer dessa semana, rezamos, fazemos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Então, vamos relembrar um pouco da história de São Sebastião. São Sebastião nasceu em Narbonne. Os pais eram oriundos de Milão, na Itália, do século III. São Sebastião, desde cedo, foi muito generoso e dado ao serviço. Recebeu a graça do santo batismo e zelou por ele em relação à sua vida e da dos irmãos. São Sebastião foi soldado. Ao entrar para o serviço no Império como soldado, tinha muita saúde no físico, na mente, principalmente na alma. Não demorou muito, tornou-se o primeiro capitão da guarda do Império. Esse grande homem de Deus ficou conhecido por muitos cristãos, pois, sem que as autoridades soubessem, nesse tempo, no Império de Diocleciano, a igreja e os cristãos eram duramente perseguidos, porque o imperador adorava os deuses, enquanto os cristãos não adoravam as coisas, mas as três pessoas da Santíssima Trindade. Esse mistério o levava a consolar os cristãos que eram presos de maneira secreta, mas muito sábia. Uma evangelização eficaz pelo testemunho que não podia ser explicado. São Sebastião, defensor da igreja, tornou-se defensor como soldado, como capitão e também como apóstolo dos confessores daqueles que eram presos. Também foi apóstolo dos mártires, os que confessavam Jesus em todas as situações, renunciando à própria vida. O coração de São Sebastião tinha esse desejo, tornar-se mártir, e um apóstolo denunciou para o império, e lá estava ele, diante do imperador, para que estava muito decepcionado com ele por se sentir traído. Mas esse santo deixou claro, com muita sabedoria, auxiliado pelo Espírito Santo, que o melhor que ele fazia para o império era esse serviço, denunciando o paganismo e a injustiça. São Sebastião, defensor da verdade, no amor apaixonado a Deus. O imperador, com o coração fechado, mandou prendê-lo num tronco, e muitas flechadas sobre ele foram lançadas, até o ponto de pensarem que estava morto. Mas uma mulher, esposa de um mártir, o conhecia, aproximou-se dele e percebeu que ele estava indo vivo por graça. Ela cuidou das feridas dele. Ao recobrar sua saúde, depois de um tempo, apresentou-se novamente para o imperador, pois queria o seu bem e o bem de todo o império. Evangelizou, testemunhou, mas dessa vez, no ano de 288, foi duramente martirizado. E para finalizarmos o nosso momento de proximidade, vamos fazer uma oração a São Sebastião. Glorioso Marte, São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de Cristo, hoje viemos pedir a vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, por quem deste a vida. Vós, que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pede a Jesus por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pedi-lhe por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que viestes
a caridade para com os nossos irmãos. Pede, Jesus, para que aumente o nosso amor para com todos. Enfim, glorioso mártir de São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra. Defendei as nossas plantações e os nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem e para o bem de todos. E defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Que assim seja. Amém. Irmãos e irmãs, até o nosso próximo momento de proximidade.